Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo na carta de Tiago, capítulo 1. Vamos manter aqui a nossa, não é uma série em Tiago, né, mas uma coincidência que o devocional passado nós falamos aqui em Tiago, capítulo 5, sobre o poder da oração do justo. Está aqui salvo no canal, todos os devocionais ficam salvos no canal. Você pode revisitar, reestudar, maratonar e vai ser uma bênção para a sua vida. E hoje, Tiago capítulo 1, eu quero ler com você a partir do versículo 22, deixa eu ver aqui, do 22 ao 25. Tiago capítulo 1, versículos 22 a 25. Já deixa um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Estamos rumo aos 1000 inscritos aqui no canal. Vamos bater essa meta aí. E você que está no chat, por favor, coloca a referência para que quem for chegando saiba qual é o texto que estamos tratando. Tiago, capítulo 1, versículos 22 a 25. Olha o que diz, gente. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Ponham-na em prática, do contrário, só enganarão a si mesmos. Pesado, hein? Pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Gente, que palavra maravilhosa. Quero repetir isso aqui, do 22 ao 25. Tiago, capítulo 1. Olha só. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Gente, Tiago nos dá um alerta muito importante. E esse alerta, ele precisa ser lembrado nos nossos corações todos os dias. Essa é uma lembrança que nós temos que ter em nossos corações todos os dias. Não é uma mensagem para quem está fraco na fé. Não é uma mensagem para quem se sente distante de Deus. Não, é uma mensagem que todos nós precisamos guardar em nosso coração todos os dias. O que, Tiago? Nós precisamos nos lembrar de sermos não apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Entende? Lembrando a nossa série de provérbios, diversas vezes eu citei aqui, o conselho que faz diferença na nossa vida não é o conselho que nós apenas ouvimos, é o conselho que nós praticamos. Se eu contrato um especialista em investimento financeiro, recebo uma mega aula dele e não coloco nada em prática, de que adiantou, não é verdade? O que muda a minha vida é colocar em prática aquilo que eu aprendi. O que muda a sua vida é você colocar em prática aquilo que você lê na palavra. E aí, Tiago, ele faz uma comparação interessante. Ele usa uma figura de linguagem, um exemplo, para mostrar o que acontece com alguém que lê a palavra, mas não pratica. Ele compara essa pessoa a alguém que se olha no espelho e logo se esquece da sua imagem. A gente precisa perceber que nesse tempo aqui onde Tiago escreveu essa carta, os espelhos não eram tão modernos quanto os nossos. E nem era uma coisa tão acessível assim como é nos dias de hoje, pelo menos aqui a nível de Brasil, século 21, 2023. Mas, ainda assim, o espelho ele já era uma referência de imagem. Quem não tinha espelho se olhava na água, né? E tem até várias histórias mitológicas ou histórias reais sobre pessoas se olhando na água. Quem lembra aqui da história de Narciso? E daí vem a figura, fulano é narcisista, né? O que é narcisista? É alguém que olha muito apenas para si mesmo. Narciso, na sua história, era alguém que olhava a sua face na água, ele se apaixonou por ele mesmo a ponto de mergulhar na água e se afogar nela. Então, dessas histórias nós tiramos muitas lições. Mas a questão aqui de se olhar no espelho e se esquecer vem do seguinte. Imagina comigo aí uma hora em que você está se arrumando para uma festa. Qualquer festa, está se arrumando, seja você um homem, uma mulher,
As mulheres são um pouco mais detalhistas na arrumação do que os homens, pelo menos de modo geral. E imagina que você está se arrumando para uma festa, e aí você coloca a sua roupa, você coloca o seu sapato, você faz, pode colocar uma maquiagem, colocar um acessório, um óculos, um brinco, um boné, um chapéu, alguma coisa. E aí você se olha no espelho para quê? Para ter uma referência. Você pode se olhar no espelho, sentir um agrado e dizer, uau, show de bola, é assim que eu vou para essa festa. Ou você pode se olhar no espelho, não gostar do que viu. Olha, na minha cabeça eu achei que ia ficar melhor. Na minha imagem mental, eu achei que esse brinco, que esse óculos, achei que essa roupa, que esse paletó ia ficar... E aí não fica bem. Você toma aquela imagem como referência e muda o acessório, muda a roupa, muda o jeito de se vestir. Então o espelho é um ponto de referência, é um ponto de avaliação. Você avalia a sua imagem no espelho e toma uma decisão em relação à sua imagem estética. Dessa mesma forma, a pessoa que se olha no espelho e ela se esquece do que viu, ela não consegue fazer os ajustes necessários. Você concorda comigo? Da mesma forma, gente, Tiago está dizendo na sua carta que a pessoa que lê a palavra, que ouve a palavra, que tem acesso à comunicação do evangelho, mas que não coloca em prática aquilo que aprendeu, é semelhante à pessoa que se olha no espelho e se esquece do que viu. Ou seja, é alguém que não tem referência para tomar decisões. Se você botou uma roupa, se olhou no espelho e se esqueceu do que viu, como que você vai chegar no guarda-roupa para fazer um ajuste? Você não tem a referência. Da mesma forma, nós ficamos sem referência do poder de Deus, da essência de Deus, do sentimento de Deus, quando nós não colocamos a sua palavra em prática. É por isso que é muito importante você não apenas ouvir esse devocional, ouvir uma pregação, ouvir uma canção, mas abraçar a missão de colocar em prática aquilo que ficou no seu coração. Eu acho interessante que, assim, vamos pensar aqui, numa pregação numa igreja, pregação média ali vai dar em torno de 30 a 40 minutos. A pregação mais longa vai durar 1 hora e 20 no máximo, hoje em dia, né? Pelo menos a grande maioria das pregações vão durar isso aqui. Um devocional desse vai durar 15 minutos. E é difícil que você memorize todas as palavras que foram faladas. Na verdade, eu não sei nem se alguém consegue isso. Mas sempre fica, depois de uma mensagem, um sentimento no seu coração. E aí você vai lembrar ali de 2, 3, 4 frases que você anotou, que ficou mais forte no teu coração. Mas o principal mesmo é o sentimento que fica no seu coração em relação a algo que você precisa fazer. Por exemplo, ontem nós falamos sobre o poder da oração, inclusive o devocional está aqui salvo, e todos os devocionais estão salvos aqui no canal. Nós falamos sobre o poder da oração e eu pedi para vocês colocarem uma frase nos comentários. E essa frase diz respeito a você tomar uma decisão de erguer um altar de oração no seu dia a dia. Eu tenho certeza que ninguém, ou quase ninguém, a não ser que haja um fenômeno mental aí, ninguém vai ter lembrado de todas as palavras que eu utilizei naquele devocional. Mas o sentimento de você ter a necessidade de orar, essa decisão, eu vou orar mais, com certeza isso ficou no coração de todo mundo. Entende? Agora, esse sentimento por si só não é a mudança completa. Esse sentimento é o início da mudança. A mudança completa e o fruto, ele vai ser gerado se você colocar em prática aquilo que você decidiu. Então, muitas vezes eu peço assim, coloca isso aqui nos comentários, que é uma ferramenta didática para você tomar uma decisão consigo mesmo, para você se comprometer. Mas o que muda a sua vida não é colocar o comentário. O que muda a sua vida é você colocar em prática aquilo que você recebeu de direção de Deus no seu coração. Porque a pessoa que ouve a palavra e não a pratica, versículo 23, é como aquela que se olha no espelho, mas quando ela se afasta, ela se esquece do que viu, ou seja, ela não tem referência, ela não consegue tomar boas decisões na vida. E interessante, gente, que o versículo 25 vai trazer um contraponto. Olha só, o contraponto. Se, contudo, vocês observarem atentamente a lei perfeita que os liberta e perseverarem nela e a puserem em prática, são 3 coisas aqui. Nós vamos fechar o devocional com isso. 3 coisas. Primeira coisa, observarem atentamente a lei perfeita, ou seja, você precisa dedicar atenção à palavra de Deus. Você precisa dedicar um foco à palavra de Deus. Eu estou falando sobre você ficar 10 horas
estudando um grande tratado teológico. Não é isso. Eu sei que nem todo mundo tem esse tempo, quase ninguém tem esse tempo. A dinâmica de vida talvez não te permita isso. Mas, Tiago, eu leio a Bíblia 10 minutos por dia. Meu irmão, que sejam os 10 minutos mais focados do seu dia. Se você se concentra aqui no devocional matinal, que seja um momento onde o teu coração está aberto para receber a direção de Deus. Para receber a palavra de Deus. Você já clica no link, você já clica no vídeo. Assim, hoje Deus vai falar comigo. Eu quero ouvir a palavra de Deus, eu quero ouvir a voz de Deus. Isso já faz com que a mensagem entre profundamente no seu coração. Só que o apóstolo Tiago, ele fala assim, ó: se contudo observarem atentamente a lei que os liberta e perseverarem nela. O que é esse perseverar? Vamos lá. Abre teu coração aqui agora. E vem um conselho direto para você. Esse perseverar diz respeito a coisas que Deus coloca em nosso coração, através da palavra, coisas que Deus fala conosco, mas que inicialmente encontram uma resistência no nosso coração. Entendeu? Vamos colocar aqui um exemplo muito simples. Alguém te fez mal. Aí você vai lá, lê a palavra, o devocional, você está com rancor no coração, chateado porque alguém te fez mal. E aí você recebe uma palavra sobre liberar perdão. Você leu na palavra, alguém pregou para você, uma música falou com você, você sabe que Deus falou no teu coração, você tem que liberar perdão, você tem que perdoar quem te fez mal. Mas essa mensagem de Deus, ela inicialmente encontra uma resistência no teu coração. Como é que eu quebro essa resistência? Perseverando nessa palavra, entende? Você precisa ministrar essa palavra para si mesmo, ler de novo, ouvir de novo, até que essa resistência seja rompida no seu coração. Isso é perseverar na palavra. E quando você persevera na palavra, vem o que continua no versículo, ó, você consegue colocar ela em prática sem se esquecer do que ouviu. E aí o resultado disso está justamente no final do versículo. Você será feliz naquilo que fizer. Em outras versões está escrito, você será bem-aventurado, você será abençoado naquilo que fizer. Eu acho interessante que a Bíblia, em diversos momentos, ela registra a consequência ou o benefício que nós temos em servir a Deus. Gente, servir a Deus é muito bom. Servir a Deus nos livra de situações terríveis. Servir a Deus nos sustenta em situações em que nós já teríamos caído há muito tempo. Servir a Deus nos levanta de situações em que nós caímos. Porque se nós guardarmos a palavra de Deus, se nós observarmos ela, perseverarmos nela e praticarmos ela, nós vamos ser felizes em tudo o que nós fizermos. Entenda que muitas vezes a nossa rotina para com Deus, o nosso exercício de fé, ele muitas vezes, sem que nós percebamos, ele entra num modo automático. Não sei se você já viveu isso aqui. Se você já viveu isso, coloca aqui no chat só para eu saber se você já teve essa experiência, como se você estivesse vivendo no modo automático. Eu já vivi isso algumas vezes na vida. Tá vivendo ali, depois daqui a pouco você abre os olhos, meu Deus, estou no modo automático aqui. Estou fazendo porque estou acostumado a fazer, mas não estou sentindo, não estou percebendo, não está sendo intencional. Nós precisamos retornar a esse sentimento de intencionalidade. Eu achei interessante que essa semana no grupo de comunhão que eu faço parte, nós compartilhamos sobre oração e nós comentamos sobre falar a oração, né? Expressar a oração verbalmente, não apenas pensar, mas falar, né? Emitir som na oração. E eu já fiz esse exercício, recomendo para quem faça, e se você não fez, você vai fazer hoje para perceber a diferença. Às vezes a gente acha assim, não, eu estou orando aqui só na mente, só orando na mente, está tranquilo. Só que quando você começa a verbalizar a sua oração, você vai perceber que é mais difícil orar verbalizando do que orar na mente. E eu não estou falando de orar em público não, tá? É você no seu quarto, mesmo sozinho. Você vai perceber que orar verbalmente, falando, emitindo som, é mais difícil do que orar em pensamento. Por quê? Porque verbalizar o som, ele te força a pensar mais, a refletir mais no que você está falando. Entende? E aí você vai perceber que muitas das palavras que você usa tá só no modo automático. E você precisa vencer esse modo automático para ser intencional naquilo que você fala, naquilo que você faz, naquilo que você vive. Dessa mesma forma, a nossa observação da palavra de Deus e observar a palavra de Deus é meditar nela. Por exemplo, hoje o tema é Tiago, capítulo 1, versículo 22 a 25. Eu estou aqui mastigando o texto com vocês, eu estou esmigalhando o texto, eu estou absorvendo o texto, eu estou mergulhando no texto junto com vocês. Isso é observar, é prestar atenção no que Deus está falando conosco através da palavra. Perseverarmos nessa palavra, porque muitas vezes ela encontra resistência em nós,
E aí então praticarmos a palavra. E quando nós praticamos a palavra, nós vemos o fruto dela. E nós somos até recompensados, nós somos felizes, somos abençoados, somos bem-aventurados em tudo o que fizermos se nós observarmos a palavra de Deus. Então, se ontem o chamado foi para estabelecer um altar de oração, hoje eu quero convidar todos vocês. Deus nos convida. Não está só te convidando, está me convidando, também está nos convidando a nós meditarmos e mergulharmos na palavra do Senhor com intencionalidade. Tiago, só tenho 5 minutos, que sejam 5 minutos mais intencionais do seu dia. Tiago, só tenho 10 minutos, que sejam os 10 minutos mais intencionais do seu dia. Eu te garanto que 5 minutos, 10 minutos com qualidade com Deus vão te trazer resultados mais profundos do que você passar horas e horas no piloto automático. Entende? Quando você está intencional, está com o coração aberto, está focado em receber de Deus, você vai perceber que isso, na verdade, é um exercício de sensibilidade espiritual. Você vai ficar mais sensível, mais perceptível ao que Deus está falando com você em seu coração. E você vai conseguir absorver melhor essa palavra que gera vida dentro de nós. Amém, gente? Vamos orar juntos? Senhor Deus, muito obrigado por essa palavra. Eu sou grato pelo seu cuidado, pelo seu amor por nós. Eu te peço, Senhor, nos ajuda a sermos intencionais ao observar a sua palavra, ao mergulhar nela. Nos ajuda e nos ensina a mastigar, a digerir a tua palavra, a ouvir a tua voz através desse texto escrito. Nos ajuda, Deus, a desfrutarmos e construirmos um verdadeiro tempo de qualidade contigo, para que nós possamos viver conforme o teu agrado, conforme o teu querer. Não queremos ser, Pai, como alguém que se olha no espelho e logo se esquece do que viu. Nós queremos memorizar, queremos enraizar, queremos aprender a tua palavra em nosso coração. Como disse o salmista, a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para não pecar contra ti. Ó Deus, nos ensina a esconder a tua palavra em nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Gente, deixa um like nesse vídeo, o seu like ajuda demais, faz diferença aqui no nosso canal. E se você é novo ou nova por aqui, se inscreve, estamos rumo aos 1000 inscritos, cada dia avançando mais, já já a gente bate essa meta. E antes de você sair dessa transmissão, coloca aqui nos comentários o que foi que Deus falou contigo, qual foi a parte que mais marcou teu coração. Pode ser uma frase, uma chave, pode ser algo que você entendeu, algo até que eu não comentei, mas que Deus gerou aí no teu coração. Comenta pra gente, porque é muito edificante saber do que Deus tem ministrado aí dentro do seu coração, tá bom? Shalom na tua vida, a gente se vê por aí, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.